Sabe o que faz um livro ser considerado indispensável para o futuro de um país? Hoje, a gente vai mergulhar na análise de uma obra que se propõe a ser exatamente isso, falando de um tema que, nossa, mexe com todo mundo. Uma prosperidade que parece que está sempre presa, reprimida. E bom, só para a gente alinhar aqui, toda essa nossa conversa é baseada na leitura do texto Uma Obra Indispensável, escrito pelo jornalista Silvio Rangel. É o olhar dele, a análise dele, sobre o livro Prosperidade Reprimida, do Pedro Cascais Filho. Ou seja, a gente vai entender a importância desse livro através da perspectiva de quem o estudou bem de perto. E isso nos traz de volta para a pergunta principal, né? O que faz um livro ser tão importante assim, a ponto de ser chamado de indispensável? Que tipo de ideia ele precisa carregar para de fato ter o potencial de mudar o rumo de uma nação inteira? É isso que a gente vai tentar descobrir. Para a gente conseguir entender o peso dessa obra, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o contexto. Esse livro não apareceu do nada, sabe? Ele é, na verdade, o ponto alto de uma luta bem longa e bem difícil. 20 anos. Pensa um pouco nesse número. Foi o tempo que um grupo pequeno de pessoas dedicou a uma única causa: tentar despertar uma nova consciência de valores na sociedade e no governo. É uma missão, assim, quase heróica, né? E essa batalha tinha lados muito bem definidos. De um lado, o adversário, o pensamento de sempre, o convencional, uma estrutura que o Rangel descreve como arcaica e fracassada, amarrada em burocracias que só atrapalham. E do outro lado, o grande objetivo, criar um caminho novo, um caminho de mudança, baseado numa nova consciência. E o foco aqui era muito claro, a missão era sobre construir, e não sobre destruir. O objetivo final era, e aqui eu cito o texto, dar ao empreendedorismo brasileiro a oportunidade de caminhar com apoio e liberdade na construção de um Brasil forte. Então, depois desses 20 anos de luta, finalmente surge a obra. E ela não é só um compilado de ideias. Não. Ela chega como uma ferramenta, com um propósito muito específico para o momento que o país vivia. Silvio Rangel usa uma metáfora que eu achei fantástica. O livro é um despertador. A função dele é essa mesma, soar um alarme bem alto. É um chamado para que a nação pare de repetir os mesmos erros, a mesma apatia, as mesmas ideias velhas, que, vamos combinar, nunca funcionaram de verdade. E esse despertador não toca à toa, não. Ele tem um plano de ação bem claro, dividido em 3 passos. Primeiro, acordar todo mundo, povo e governo. Segundo, mostrar uma nova direção, um novo caminho. E o resultado final de tudo isso, a construção de um país forte, rico e, principalmente, independente. O papel do livro, no fundo, é oferecer uma visão de cima, uma visão panorâmica. É como se ele te levasse para o topo da montanha para mostrar, para quem está perdido lá embaixo na neblina, qual é a direção certa que o navio tem que seguir. Tá, mas quem é a pessoa por trás dessa luta toda? Quem é esse visionário? Segundo a análise de Rangel, a peça-chave de todo esse movimento foi o autor do livro, o economista e empresário Pedro Cascais. Rangel faz questão de destacar as credenciais do autor para mostrar que ele não era só um teórico falando de longe. Não, ele foi o idealizador dessa luta, uma pessoa que juntava o conhecimento da academia com a experiência da vida real, um verdadeiro pioneiro que, no final das contas, viu todo o seu esforço dar resultado. É por isso que o Rangel é tão categórico na análise dele. Ele argumenta que simplesmente não existiria ninguém mais qualificado para compartilhar esse conhecimento do que a pessoa que pensou, viveu e liderou essa luta por dentro. Ok, a gente já entendeu que a obra é fundamental. Mas, para quem ela foi escrita? A resposta, segundo essa análise, é bem direta: para todo mundo. O alcance dela vai muito além do que a gente pode imaginar. A lista de leitores ideais é imensa. Vai de escolas e universidades até os palácios do governo, de empresas e bancos até os sindicatos. A visão de Rangel é que as ideias desse livro são essenciais para todos os setores que, de alguma forma, ajudam a moldar o país. E o chamado para a ação é bem claro. A análise sugere que o modelo tradicional de representação política, sabe, aquele que a gente conhece, falhou. E a solução proposta? Incentivar um associativismo mais participativo. Ou seja, uma nova forma de organização, onde as pessoas, e principalmente os pequenos empresários, se unem e agem em conjunto, sem ficar esperando por intermediários. E a filosofia por trás de tudo isso, segundo Rangel, pode ser resumida nessa frase poderosa: é um lembrete de que o Brasil não é uma propriedade dos governos ou de uma elite. Ele pertence ao povo que carrega a sua identidade e trabalha por ele.
Uma ideia simples, mas com um poder de transformação gigantesco. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se o futuro da nação pertence mesmo ao povo, a pergunta que não quer calar é: qual é o primeiro passo? Como é que se transforma essa ideia tão potente em realidade no dia a dia?